Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 4, que faremos a leitura nesse momento. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero aproveitar também para dar boa noite aí, agradecer a presença da nossa irmã Márcia Castro. Deus esteja cuidando de você e abençoando também, viu, minha irmã? Sempre um prazer vê-la aqui participando conosco. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos. Então vamos lá, irmãos. Romanos, capítulo 4. Eu vou ler o verso 29 do capítulo 3 e entrar no capítulo 4, porque são versos que são importantes aí para essa transição. Diz assim, então, Romanos capítulo 3, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo? E sim, mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente
nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Seja bem-vinda aí, Patrícia, também a Sueli, boa noite para vocês. Irmãos, muitas vezes nós temos na leitura de Paulo, né? São tantas informações e tantos detalhes que ele agrega ao seu raciocínio, que à primeira vista parece que ele está falando assim algo extremamente complicado e de extrema complexidade, né? de entendimento. Mas quando nós pegamos o fio da meada, a sequência, o porquê que ele está tratando e do que ele está tratando, a tendência é que os seus escritos vão ficando mais claros, mais coerentes e, consequentemente, começa a fazer um sentido mais fácil para nós. Relembrando aí um pouquinho, né, na recapitulação, nós vemos primeiro que Paulo escreve para a igreja de Roma, com o objetivo de firmar uma parceria missionária. Esse era o objetivo de Paulo. Nesse intento, ele se apresenta, primeiro dizendo quem ele é, o que ele fez, por que ele foi chamado, onde está a base do seu ministério, por aí vai, apresentando o seu currículo, né, como nós falamos lá na primeira aula, e ele aproveita também para responder algumas objeções relacionadas ao seu ministério, né, e à sua própria pessoa. Havia algumas questões relacionadas ao ministério e à pessoa de Paulo, que as igrejas que não conheciam propriamente precisavam ser notificadas e esclarecidas. E ele também, na Epístola aos Romanos, apresenta a sua estratégia missionária, que é simples, irmãos, e que é a base da estratégia de toda igreja fiel. Pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, né? Então, firmada depois nessa linha teológica que ele vai apresentar a partir de então. Eu convido você a dar uma olhadinha, voltar os seus olhos aqui para Romanos capítulo 1, onde é o verso que é a base de toda a estrutura de Romanos, que é o verso 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo apresenta, irmãos, que a solução para tudo e para todos é o conhecimento pleno do Evangelho todo. E que esse Evangelho todo, ele é suficiente para salvar todos os homens. Né? A ideia de que ele deve ser anunciado a todos. E lá o verso 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Para aqueles que creem, através de Jesus Cristo, trazendo justificação. E a justiça de Deus se revela no Evangelho também para aqueles que, ouvindo, não creem. Então, o objetivo de Paulo é mostrar que ele foi chamado por Deus, ele foi dotado pelo Senhor para realizar um ministério de pregação, não só para judeus, mas também para os gentios, e que o objetivo de todo cristão, de todo crente, é justamente proclamar as virtudes de Deus, pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, seja do judeu, seja do grego, seja de qualquer outra nacionalidade. Depois, então, ele usa isso, né, como essa estratégia de pregar o Evangelho, como sendo a estratégia básica para o fundamentar de toda a igreja. Né? Alguém poderia perguntar: pastor, qual que é a estratégia para o crescimento de igreja? Pregar o Evangelho. Pastor, qual que é a estratégia para fortalecer as famílias da igreja? Pregar o Evangelho. Pastor, qual que é a estratégia para manter os jovens, os adolescentes na igreja? Pregar o Evangelho. O problema é que muitas vezes nós deixamos o Evangelho de lado e começamos a criar estratégias puramente antropocêntricas, né, humanas, cheio de criatividade e sem nada do Evangelho de Deus. Pensando que nossas estratégias pautadas na psicologia, no marketing
na logística e qualquer outra ciência, é mais poderosa do que o Evangelho. E não é. Pastor, como que eu faço com que os casais vivam bem? Prego o Evangelho. Pastor, como que eu vou fazer com que o meu marido seja um marido melhor? Prego o Evangelho. Como a minha esposa? O Evangelho. Como meus filhos serão obedientes? Pregue o Evangelho. É através do Evangelho que ocorre a transformação. A estratégia para uma igreja fiel e para uma igreja forte é conhecer o Evangelho e o Evangelho todo, não só uma parte ou um meio Evangelho manipulado e inclinado, né, para satisfazer aquilo que o homem quer ouvir. Não, o Evangelho verdadeiro, genuíno, pautado nas sagradas escrituras como um todo, que apresenta a sã doutrina e a vontade do Senhor. Então, pautado nessa estratégia máxima de Paulo, que é a pregar o Evangelho, ele então vai apoiar a estratégia de pregar o Evangelho de Jesus Cristo como a única solução para os homens que são indesculpáveis diante de Deus. Ele apresenta o fato de que todos os homens, o homem natural, ele rejeita Deus, ele está inclinado, então, pelo seu próprio pecado, e ao invés de reconhecer a grandeza de Deus, ele despreza Deus, ele rejeita Deus, ele não aceita Deus, e por isso entra num processo, porque Deus tira a mão, né, permite-os, entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios pensamentos, à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, e esse homem, então, se torna cada vez mais culpado diante de Deus. E ele vai apresentar depois no capítulo 3 que essa realidade não é uma realidade só dos gentios, ou seja, dos povos não judeus, que não tinham ainda as escrituras, mas que até mesmo do judeu, que tinha a lei de Moisés nas mãos, que tinha os escritos do Antigo Testamento nas mãos, eles também são indesculpáveis, porque mesmo sabendo da lei, eles continuam pecando. Então, a única solução, seja para o judeu, seja para o gentio, seja para qualquer indivíduo, é o anunciar das verdades que estão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dentro ainda da recapitulação, irmãos, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que ele trata, então, de uma condenação de todos. O judeu não tem qualquer vantagem em relação aos outros povos. Deus não faz acepção de pessoas. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, o verso 11, ele vai dizer assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos são culpados, todos são condenados. Quer seja judeu, quer seja gentio. É o que ele vai confirmar no capítulo 3, a partir do verso 9, quando diz: o que se conclui? Temos nós... Por que ele põe nós? Porque ele era judeu também. Então, temos nós, judeus, alguma vantagem, ou qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele trata da condenação de todos. Depois, ainda na recapitulação, nós vimos que é apresentado que o judeu que recebeu a lei, e isso já é um privilégio, é um benefício para ele, né? Mas que a lei não tem o objetivo salvífico. Ninguém consegue satisfazer a lei e, consequentemente, suprir ou satisfazer a justiça e o padrão de Deus. Mas o objetivo da lei é mostrar que todos somos pecadores, tanto judeus quanto gentios, e que somos sujeitos à condenação. O verso 19 do capítulo 3 vai dizer que o objetivo da lei é fazer todo mundo ficar quietinho diante de Deus, é calar a boca de todo mundo, para que todo mundo reconheça que é culpado diante ou perante Deus. Então a lei serve para mostrar que somos pecadores, que somos falhos, que somos culpados e que não temos como atingir o padrão que Deus estabelece para a justificação. Nesse sentido, então, a solução para o homem não está nele mesmo, né? Não está em guardar a lei
ou através da prática de boas obras, mas a solução para o homem está na obra que Jesus Cristo realizou no nosso lugar, por isso de modo vicário, e de modo definitivo, uma vez por todas, para a nossa redenção. E aí então, esta é a situação que ele apresenta até o capítulo 3, né? Mostrando que tanto os judeus quanto os gentios, se são salvos mediante a obra de Jesus Cristo, que é gratuita, ou seja, que é mediante a graça, apesar de Jesus ter pago um alto preço. E aí é como se alguém, né, nessa sequência da lógica de Paulo, perguntasse, Paulo, mas e o caso de Abraão? Abraão foi justificado por obras. O próprio Tiago depois vai dizer, né, mostra a fé sem obras, eu te mostro que a sua fé é morta. E a ênfase de Tiago, nós vamos ver isso também aqui hoje, é justamente na responsabilidade humana, mas Paulo faz o trabalho de mostrar que a obra que Abraão realizou só foi possível porque Deus agiu. Tanto que no capítulo 4 ele faz um jogo de palavras que até chega a ser maçante, né? Com a questão da circuncisão e da incircuncisão, para mostrar que Deus, quando separou Abraão para si, e Abraão creu, Abraão não tinha sido circuncidado ainda. E mesmo porque Abraão veio antes da lei de Moisés, então ele não tinha a lei mosaica como padrão. Então ele quer mostrar que Abraão serve de exemplo, serve de modelo para nós. Da mesma forma que Deus alcança Abraão, atua no coração de Abraão e chama Abraão, vocaciona Abraão antes deles receber a circuncisão, isso acontece com todos, né? Então, quando eu já confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, isso já é uma reação de toda a ação salvífica monergista de Deus em minha vida. Ou seja, uma ação que o próprio Deus operou no meu coração, dando minha fé, abrindo os meus olhos, fazendo com que os meus ouvidos estivessem atentos ao Evangelho. E quando então eu respondo a esse Evangelho, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que sou pecador, me arrependo e creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e que a sua obra realizada no meu lugar é o meio para a minha salvação, isso já é uma reação, isso já é um fruto, né, da ação de Deus em minha vida. E aí ele faz esse jogo de palavras, mostrando que a circuncisão, que era o sinal para entrar em aliança com Deus, né, fazendo um parênteses rapidamente, lá em Gênesis 17, Deus estabelece a circuncisão como sinal da aliança, que era aplicado somente sobre os homens e sobre os meninos, né, recém-nascidos com 8 dias de vida, que era o que mais próximo para a gente entender, como se fosse a cirurgia da fimose. Então cortava-se a pele do prepúcio, né, do pênis, do homem ou da criança de 8 dias, e isso servia de sinal, uma aliança de sangue com o Senhor. Ok? Então aqueles que haviam recebido esse sinal, essa circuncisão, estavam debaixo da aliança, onde Deus prometia ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ele usa então a circuncisão como símbolo da aliança com Deus, para dizer que quando Deus atua na vida de Abraão, Abraão ainda não era circuncidado. Abraão ainda não tinha recebido o sinal da aliança. E Deus já estava atuando e ele já estava crendo. Então, o receber do sinal da aliança é uma reação. O entrar em aliança com Deus, quando o homem, né, confessa a sua fé, é uma reação de uma obra que o próprio Deus faz em nosso coração. Então, por isso, esse jogo de palavras, se a justiça vem por conta da circuncisão ou também vem sobre o incircunciso, lembrando aqui que você tem que decodificar que quando ele fala de circuncisão e incircuncisão, ele está falando daqueles que já receberam o sinal da aliança, ou aqueles que ainda não receberam. Hoje, no Novo Testamento, o sinal da aliança foi mudado. A circuncisão dá lugar ao batismo. O batismo que Jesus instituiu, não o batismo de João Batista.
O batismo que Jesus instituiu substitui a circuncisão como sinal da aliança. Então, hoje, para que as pessoas testemunhem que estão em aliança com Deus, elas recebem o batismo de Jesus. E esse batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aplicado hoje não só sobre os homens ou os meninos, mas sim sobre homens e mulheres, não há mais distinção em Cristo Jesus. E da mesma forma que a circuncisão era aplicada nas crianças de 8 dias, também o batismo é aplicado sobre os filhos dos crentes, porque reforça a ideia da promessa de Deus em ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Então, fechando aqui esse parênteses, para que você entenda por que Paulo faz esse jogo de palavras e utiliza do termo circuncisão e incircuncisão várias vezes, para mostrar que não é a circuncisão em si que mostra a justificação, mas é que Deus trabalha dando arrependimento para a vida, dando a fé salvadora antes, atuando no meu coração, e em reação, então, eu tenho as obras da fé, né? É a mesma ideia que Tiago vai apresentar. Uma vez que Deus, então, já te deu a fé, meu amigo, então agora você tem que ter obras. As obras, elas vêm de mão dada a essa fé que você recebeu. Uma vez que a graça nos alcança, eu não sou salvo pelas obras, mas a graça me alcança para as obras. Então, agora que eu sou justificado em Cristo, eu vou trabalhar, servir e praticar as obras que Deus quer que eu pratique. Tá joia? Vamos lá, a Valdívia também está aí conosco hoje, lá de Jabuticabal, o diácono Márcio, e ela já faz uma pergunta que é a Valdívia também. Então vamos lá, quando Paulo fala do Evangelho, ele está falando dos 4 Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Na verdade, ele está falando do ensinamento de Cristo. Apesar de Romanos ser já uma das últimas cartas, né, que Paulo escreve, já tinha trabalhado muito tempo, a maioria dos evangelhos já havia sido escrito, né, Lucas já tinha registrado as viagens missionárias e antes tinha o seu próprio evangelho. Então, apesar desses evangelhos, não é uma citação específica aos 4 evangelhos, mas ao ensino de Jesus, que depois é sistematizado e registrado naquilo que nós conhecemos como os 4 evangelhos e que são considerados canônicos, porque tratam do ministério terreno de Jesus e, consequentemente, dos seus ensinos. Mas aqui, quando ele fala de evangelho, é algo amplo que aponta para todo o sistema de doutrina e de ensinamento das Escrituras, né? Não só o ministério terreno de Jesus, mas também o Antigo Testamento, que aponta para Jesus como Messias. Você vai ver, inclusive, Valdívia, que no registro aqui de Romanos, Paulo vai citar o Antigo Testamento, ele não cita nenhum dos evangelhos propriamente. Ele cita as histórias de Jesus, alguma situação de Jesus, mas ele vai citar o Antigo Testamento. Então, esse evangelho é toda a palavra de Deus que aplica ou que aponta para o ministério do Messias como o nosso Redentor, como o nosso justificador, tá? Aquele que veio para nos justificar. Tá bom? Então, Deus abençoe aí também a Valdívia, também a Maria Luísa, o Mauro, que estão conosco. Vamos caminhar mais um pouco aqui, irmãos. Então, já tratando do capítulo 4, a ideia aqui é Paulo responder que Abraão, e provar, né, que Abraão não foi justificado por obras, mas que as obras de Abraão é uma reação à ação primária do próprio Deus em, inclusive, decidir e chamar, vocacionar Abraão antes mesmo de Abraão ter sido circuncidado. Esse é o foco aqui, tentando aí deixar o mais leve possível daquilo que ele fala aqui. Mas vamos fundamentar isso. Então, aqui ele ainda está falando sobre a justificação pela graça de Deus, mediante a fé. Como nós sabemos lá em Efésios, ele já tratou, essa fé não é uma fé de crença, não é a fé de dom, não é a fé como virtude, mas é uma fé específica, aquilo que nós chamamos em teologia de fé salvadora, que Deus dá para que nós tenhamos condições de crer, né? De abrir os nossos olhos espirituais. Então, quando ele fala da justificação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo aqui agora usa o exemplo de Abraão
E o objetivo é simples. Se ele provar, tanto para o judeu quanto para o gentil, que Abraão foi justificado pela fé, fruto da ação de Deus, e não por obras, então ele vai mostrar que a justificação de fato é gratuita, realizada por Jesus Cristo e aplicada segundo a fé que o próprio Deus nos deu. Por isso ele começa dizendo, já questionando, no verso 2, se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, se alguém é justificado por suas próprias obras, então ele não recebeu graça nenhuma, é mérito dele. E aí ele faz uma analogia com o trabalhador. O verso 4 ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado graça, não é considerado favor imerecido, e sim uma dívida. Então, se Abraão tivesse sido justificado por obras, Abraão teria que se gloriar, porque ele foi alcançado pelos seus próprios méritos. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ele já havia dito que não existe um justo sequer, todos pecaram, carecem da glória de Deus, e que o único meio de salvação é através da obra de Jesus Cristo aplicada em nós, e uma vez Deus agindo em nós, dando-nos a fé, aí sim nós vamos ter uma reação de obras que demonstra que fomos justificados, que fomos vocacionados e que estamos em comunhão com Deus. Então Paulo apresenta um extremo, como se as obras de Abraão fossem suficientes para ele se gloriar, inclusive, e mostra, isso não é possível. Porque se Abraão tivesse se justificado pelas suas obras, então ele não vai receber a graça de Deus, ele está recebendo aquilo que lhe é devido. Né? Deus fica em dívida com Abraão se Abraão foi justificado com obras. E não é isso que acontece. Então ele mostra que Deus é quem chama Abraão, que Deus é quem atua Abraão, mesmo antes de Abraão receber o sinal da aliança, Deus já fala com ele, já trabalha com ele, já o chamou, já o tratou, já direcionou a vida dele, e que todas as obras de fé de Abraão, em especial aqui ele vai citar, da fé na promessa de ser pai de numerosa nação, na fé da promessa de que nasceria-lhe um descendente, ele já com 100 anos e Sara com 90, se não me engano, tudo isso, então, essa postura de Abraão e essa crença de Abraão, essas obras que ele faz de confiança em Deus, é reação da ação salvífica de Deus na vida também de Abraão. E aí, o objetivo de Paulo é que, uma vez que Abraão foi justificado pela fé que o próprio Deus lhe deu e recebeu a promessa de ser pai de muitas nações e de que ele seria o pai, segundo o verso 18, né? Esperando contra a esperança, creu. Por que esperando contra a esperança? Porque, humanamente falando, ele já tinha 100 anos, a esposa também era já de 90, humanamente falando, era impossível ele ter um descendente. Então, crendo contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações. Assim será a tua descendência. Aqui ele faz uma alusão àquela situação onde Deus manda ele olhar para a estrela, olhar para a areia do mar e das praias e ver o quão numerosa assim será a sua descendência. Então, Paulo está mostrando, primeiro, que Abraão é justificado pela fé, essa fé que vem de Deus, que as suas obras são reações à própria ação de Deus, e aí Abraão, como pai de numerosas nações, como a promessa lhe foi dada, então a pregação do Evangelho não pode ser só para os judeus, mas também tem que ser a pregação para os gentios. Paulo aqui está fundamentando um porquê que ele quer ser missionário na Espanha, porquê que ele quer atuar, né, nessa obra missionária. Nós sabemos que Paulo fez várias viagens missionárias, os próprios escritos das cartas pastorais indicam uma quarta viagem missionária, e aqui Paulo, inclusive, aponta mais esse desejo de ir até a Espanha pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Então,
É como se o judeu perguntasse, mas por que você vai pregar para gentil? Ele está referendando que todos nós somos filhos de Abraão, porque Deus deu uma promessa para Abraão, e essa promessa é que Abraão seria pai de numerosas nações. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. A ideia é simples. Se Paulo provar que Abraão foi justificado pela graça ao invés das obras de obediência, então as suas afirmações anteriores seriam irrefutáveis. Realmente, não existe nenhum justo, todos pecaram e carecem. Porque dentro da cultura judaica, Abraão era um exemplo de alguém que alcançou a sua justificação por obras, né? Isso a gente vê ser apresentado, né? Tanto no Evangelho, quando a própria multidão, quando Jesus começa a confrontar a prática de religiosidade deles, em detrimento de uma vida de comunhão com Deus, eles falam assim, mas nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala, se Deus quiser, Deus suscita descendente de Abraão, das pedras. Então, dentro da cultura judaica, Abraão ele foi justificado por suas obras de obediência e que, portanto, todo judeu, filho de Abraão, já estava garantido no céu. E a ideia aqui de Paulo é justamente que não, que depois ele vai ainda continuar tratando de Abraão e ele vai dizer que a salvação não é por ser descendência natural de Abraão, mas sim por causa da promessa que foi dada a Abraão, que alcança todos aqueles que Deus separou para si. Mas isso aí a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Então vejamos aí a sequência que o apóstolo Paulo usa para provar que, inclusive, Abraão foi justificado pela fé, uma fé salvadora que vem de Deus, e que, como pai de nações, isso serve como fundamento para a manutenção da obra missionária, né? Então, para mais um ponto para fortalecer aqui o pedido do apóstolo Paulo de ajuda, inclusive financeira, para ser enviado para a obra missionária chegando até a Espanha. Então, na sequência que Paulo usa, vamos lá. Primeiro, ele referendo o seu argumento de que Abraão foi justificado por fé e não por obras. Pus um asterisco em obras, porque abaixo aqui nós já vamos tratar dessa ideia das obras aí. Então, Abraão foi justificado por fé e não por obras. E, inclusive, citando afirmações do Antigo Testamento, né? O texto original lá de Gênesis 15, o verso é de número 6, ele cita, então vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou citar para você. Gênesis capítulo 15, verso 6. Quando Deus anima Abrão ainda, né? Não tinha nem mudado o nome ainda, para Abraão, e lhe promete um filho. O verso 6 diz assim, verso 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, pautado nisso, as pessoas falam, olha, a fé de Abraão é fruto da sua própria essência, nasceu dele mesmo. E, na verdade, Paulo está dizendo que até a crença de Abraão, a fé de Abraão, como ação do próprio Deus, é o que o justificou, e não a obra ou as obras de obediência. As obras da obediência são uma consequência da fé que Deus colocou no próprio coração de Abraão. A outra citação que ele faz é de Davi, lá do Salmo 32, o verso 1 e 2, vai dizer assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E toda a ideia do Salmo 32 é da bem-aventurança no fato de Deus aplicar o seu perdão sobre os homens, ok? Então Paulo usa isso, que é a fé de Abraão e o fato de Deus não imputar iniquidade sobre Abraão, por graça, por longanimidade, e permitiu, mesmo antes de ser circuncidado, já ser alvo da ação do Senhor, que acontece com todos os homens. Deus age em nós e depois a gente entra em aliança com Ele, tá certo? Falando aí das obras, a ideia é que a fé, vinda da ação do próprio Deus,
moveu Abraão a crer e a realizar obras que o justificou. Obras como reação, como consequência. Em Tiago, a epístola de Tiago, nós vemos o foco na responsabilidade do homem, respondendo à ação de Deus através das obras. Já em Paulo, o foco é o que gera tanto a justificação quanto a obra. A fé, e fé é esta que vem de Deus. Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Para deixar mais claro, Paulo ainda continua aí no capítulo 4 apresentando uma sequência aí para referendar os seus pontos. Em segundo lugar, ele relembra que Deus entrou em comunhão com Abrão, sendo este ainda incircunciso e sem lei, né? Então ele vai falar, olha, Deus chamou Abraão e Deus deu fé, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, quando Abraão ainda não estava em aliança, ele não tinha recebido o sinal da aliança, ele não tinha recebido a circuncisão, ele não tinha a lei de Deus ainda explícita, né? Porque Moisés só vem depois, mas Deus já entra em comunhão. Então a ação de Deus em chamar os seus que determina a salvação, porque todos pecaram, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Inclusive Abraão está nessa lista de culpados diante de Deus. E Abraão se transforma no pai da fé pela ação do próprio Deus em vocacioná-lo, em chamá-lo para si. Terceiro ponto que Paulo apresenta aqui, que a promessa de Deus enfatiza o fato de que Abraão seria pai de numerosas nações e não apenas dos judeus. Então, se você disser que a salvação não é para os gentios, então você está anulando a promessa de Deus para Abraão. É isso que ele vai depois trabalhar mais um pouquinho no final aqui do capítulo, quando ele diz, olha, se a gente despreza, então nós estamos anulando a promessa e anulando aí aquilo que Deus deu e prometeu a Abraão, né? Então, quando você vê aqui, ó, verso 22 em diante, pelo que lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós mesmos que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma que Abraão creu que Deus estava ali separando para si um povo e o chamando para servi-lo, na promessa de que haveria um substituto, um descendente que nos reconciliaria em definitivo, nós também o somos, tá certo? Outra coisa aqui, o verso 13 e 14, né, também nos diz, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, se você entender que somos justificados por obras, e que é o guardar da lei, o guardar do judaísmo, a circuncisão propriamente, como meios meritórios para a salvação, e isso é só uma característica para os judeus, então nós estamos anulando a promessa, porque Deus disse que Abraão seria pai das nações, ele seria bênção para as nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A ideia de que todas as nações seriam abençoadas através da fé, da postura, né, ou do ensino, da promessa que seria passada mediante aí a história de Abraão. O quarto ponto, irmãos, nós vemos aí a declaração enfática, né, como eu acabei de citar, no verso 13, que Abraão não foi justificado por guardar a lei. Inclusive a sua descendência também, até hoje, porque ninguém tem condições de guardar a lei, né? Então a ideia que Paulo está dizendo é assim, ó, ninguém é justificado por guardar a lei porque é impossível, né? E não é justificado por obras da lei. Ninguém alcança o padrão que Deus estabeleceu.
O objetivo da lei é mostrar que somos pecadores, somos culpados e fazer a gente calar a boca diante de Deus. Então, Paulo reforça, isso também aconteceu para Abraão. Abraão não foi justificado porque ele guardou a lei, ele não foi justificado porque ele foi obediente. A obediência dele é fruto da ação de Deus na vida dele, justificando ele mediante a fé. Mas é uma ação gratuita, de graça, imerecida, né, de Deus. Ok? Quinto, que a justificação é aplicada sobre todos os que creem em Jesus. Isso é o que está no final aqui do capítulo 4. Né? O verso 24 diz, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu por causa de pagar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas tinha que ressuscitar para nos garantir a justificação. Então, Paulo, dentro dessa sequência, mostra que a justificação então é aplicada não só sobre os judeus, mas todos os que creem em Jesus, ou seja, que creem naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, que tem Jesus como o Redentor, como o Messias, como o Salvador, e que não ficou preso na morte, mas ressuscitou, ou seja, então que nasceu, que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então, aqueles que creem porque Deus imputa essa própria fé no coração, abre, né, a porta da fé, dá o arrependimento para a vida, aplica a fé salvadora, e aí somos justificados não por nossas obras, não por nossa própria fé, mas mediante a fé que Deus nos dá, e assim estamos todos sujeitos a sermos alcançados por essa graça, seja nós judeus, seja nós dentre os gentios. Ok? Vamos lá, dar uma pausa aqui, enquanto eu leio aqui a pergunta aqui da nossa irmã Madalena. Mesmo porque nossas obras são impuras e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições que não pode suportar a severidade do juízo de Deus, segundo o Catecismo Westminster. Essa é a ideia. Agora, veja, Madalena, a ideia que, inclusive, o Catecismo apresenta é que as nossas obras são impuras, né, fracas, incapazes de alcançar o padrão de Deus para a salvação. Então, uma das situações que muita gente confunde é o seguinte: nossa obra não vale nada, somos porcaria mesmo, não tem jeito, para a salvação. Só que a partir do momento que Deus nos deu vida, nos encheu com seu Santo Espírito, e Jesus Cristo então nos justificou e somos purificados, a nossa obra é realizada em Cristo e ela passa a ter valor, e é por isso, inclusive, que é garantido que nós seremos julgados segundo essas obras e receberemos galardão. Então, a dificuldade que muitos crentes têm em relação a obras é fazer a distinção antes da ressurreição espiritual, antes do fato de ter Cristo nos dado a vida e depois que Jesus nos deu a vida. Né? Efésios vai dizer, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, antes de Jesus nos dar a vida, as nossas obras eram mortas, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que a confissão de fé está dizendo. A partir do momento da regeneração, da justificação, que a fé salvadora é aplicada no nosso coração, nós, pela graça de Deus, somos alcançados, como eleitos de Deus agora e justificados em Cristo Jesus, fomos chamados para as boas obras. As nossas obras, então, após a vocação, a conversão, são agora chamadas de boas e são realizadas para a honra e glória do Senhor e, portanto, tem valor. Tem muito crente que fala, eu não faço nada porque a minha obra não tem valor mesmo, a salvação é pela graça. Esse cara não entendeu nada. Na verdade, se você entendeu que a salvação é pela graça, a partir do momento, então, da sua regeneração, da sua vocação, do seu chamado, da sua conversão, então agora você vai ficar louco para servir ao Senhor de todas as maneiras, em todo tempo, em todo lugar, de todo modo.
porque você sabe que não merecia, recebeu a salvação, não por obras, mas para as boas obras. Então é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. O objetivo de Paulo aqui é realmente mostrar que somos todos pecadores e que antes de Jesus a gente estava culpado, condenado, não valia nada e não temos condições de guardar e nem mesmo de ser justificados por guardar a lei e nem através da prática de obras. Tudo bem? Mas entenda o paralelo aqui, esse paralelo da palavra de Deus, de que antes de Cristo as nossas obras não valem nada, mas agora em Cristo elas são boas obras, inclusive que Deus preparou para que nós andássemos nelas de antemão. Tá certo? Vamos lá, o Cezinha também nos pergunta aqui, pastor, posso afirmar que Abraão é chamado o pai da fé e não o pai da obediência com relação às suas obras, embora suas obras demonstram sua fé? César, eu não sei em que contexto, talvez, você poderia fazer essa distinção. Ele é aplicado, é chamado, né, de o pai da fé, né, mas também como um exemplo de obediência. Né? Então, um exemplo de obediência, isso a própria palavra de Deus nos chama a atenção. Hebreus também nos fala dessa obediência de Abraão. Então, eu não sei em que contexto que você está pensando aí a sua pergunta. Agora, ele é chamado de pai da fé e também de exemplo de obediência, porque as suas obras, mesmo que sejam uma reação da ação de Deus, naquilo que tange a sua responsabilidade, foi uma decisão pura e plena do próprio Abraão em obedecer. Mesmo que ele estivesse debaixo da ação de Deus, mas dentro da relação soberania de Deus e responsabilidade humana, a obediência de Abraão está pautada na sua responsabilidade de responder aí favoravelmente ao desejo de Deus. Então, você pode afirmar que Abraão é chamado pai da fé e não pai da obediência? Na verdade, dependendo do contexto, como você for trabalhar ou estudar, você vai dar ênfase em Abraão como pai da fé, né? E como você disse, a obediência não é fruto da fé, e sim o contrário. Lembrando, fazendo essa distinção de fé, hein? Aquela distinção que a gente já fez, os 4 tipos de fé, nós estamos falando da fé salvadora, que vem de Deus. Então, a partir do momento que a fé salvadora entra no meu coração, a fé salvadora é o que me permite o receber a vida. Deus abre e dá o arrependimento para a vida e a fé salvadora, para eu cumprir a exigência de Jesus quando prega o Evangelho. Quando Jesus prega o Evangelho, diz, olha, o reino de Deus é chegado, ou está próximo, na ideia de que é chegado, arrependei-vos e crede. Sem a ação de Deus eu não consigo me arrepender e nem crer. Então Deus traz o arrependimento para a vida, é a ação de Deus. Paulo vai dizer, né? Lucas registra em Atos que se Deus não nos desse o arrependimento para a vida, nós nem reconheceríamos que éramos pecadores. E ele nos dá a fé salvadora, segundo Efésios, que nos permite então vir à vida. Antes dessa fé salvadora, nós estávamos mortos dos delitos e pecados. Então, a fé salvadora gera as obras. Por isso que o texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, é bastante claro nessa sequência, né? De que a fé, a salvação é pela graça, algo que não mereço, e aí, mediante a fé, que não vem de vós, é um presente de Deus. Eu não gosto muito lá da expressão dom, né? Eu acho que uma tradução melhor seria a ação de Deus, né? Porque para não confundir com a fé como dom, mas é uma ação de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas para as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela de antemão. Então, de fato, a fé gera a obediência, consequentemente a fé gera as boas obras. Então, eu não consegui identificar aqui, Cezinha, em que sentido você quer afirmar que Abraão é só pai da fé e não pai de obediência? Porque uma coisa acaba levando a outra, né?
como você mesmo diz na primeira frase, né? Com relação às suas obras, embora as suas obras, ou as suas boas obras, demonstrem a sua fé. É um negócio muito conexo, né? Muito próximo, né? Por isso que Tiago, inclusive, vai usar dessa realidade que é ligada à próxima, falou, me mostra uma fé sem obras, não tem jeito, né? Porque a verdadeira fé gera obras, não tem como. Porque você fala que eu tenho fé, mas não tem obras, então me mostra essa fé sem obras, que eu te mostro uma obra, mas não tem como. Então, a própria base do questionamento lá de Tiago, da fé e das obras, está no fato de que uma vez que Deus te deu a fé salvadora, isso vai gerar obras. Por isso, mais uma vez, um parênteses, um crente que não produz, que não serve ao Senhor, que não trabalha ao Senhor, ele tem que questionar, talvez ele ainda está morto, porque às vezes ele só está dentro da igreja, às vezes ele está influenciado, às vezes ele foi levado por alguém, mas ele não passou pela regeneração, porque aquele que passa pela regeneração, ele automaticamente ele vai começar a viver segundo as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Beleza? Vamos lá, se porventura eu não compreendi e não consegui te ajudar, César, coloca aí de novo aí para que eu possa compreender melhor qual que é a sua ideia aí. Tá bom? Obrigado. Então vamos lá, irmãos. Deste modo, né, olhando aqui ainda para o capítulo 4, essa sequência que Paulo fez e que eu mencionei aqui, Paulo refuta toda e qualquer possibilidade do questionamento sobre a justificação pelas obras. Então, na verdade, ele está batendo de frente, principalmente para o judeu, que pensava que pelo simples fato de ser judeu, ele já estava com o passaporte carimbado para o céu. E ele fala, E não é por obras, não é pelo fato de você guardar o judaísmo que você vai para o céu. É a fé em Jesus Cristo, é a fé naquele que ressuscitou e que realizou a obra em nosso lugar. É isso que vai fazer a diferença. Vamos voltar aqui para o César aqui. Ele pôs, pastor, uma vez, um pastor, uma vez ensinou que a obediência vem antes da fé. E que a fé era fruto da obediência. Ele usou o texto de Abraão para sustentar isso, dizendo que Abraão foi obediente e isso gerou fé nele. É justamente o ponto de Paulo, que é o contrário disso que você está falando. Paulo usa o exemplo de Abraão para quebrar a ideia de que a obediência vem antes da fé. Ok? Por quê? Se a obra gera a fé, então a fé é meritória. Ela tem uma causa no próprio homem, ela nasce das obras do próprio homem. E se ela nasce das obras do próprio homem, então a graça não existe. Porque é o exemplo que Paulo usa. Se o trabalhador, o salário do trabalhador não é um favor, é uma dívida. Então, se a justificação é por obras, então Deus não vai me dar isso por graça, é dívida de Deus. Deus tem uma dívida para comigo porque eu fiz algo que é passível de receber a justificação. Então veja, Paulo está justamente falando o contrário que esse pastor falou para você. Então, por quê? Porque qual que é a vamos tentar fazer uma linha aqui, uma sequência difícil, mas vamos tentar. Nós estamos mortos e Deus, para manifestar a sua glória, o seu amor, resolveu salvar alguns que estão condenados. Não todos, porque sobre alguns ele aplica a sua justiça. Esse homem está morto, esse homem está cego, esse homem está surdo, ele está sem entendimento e preso às cadeias de Satanás. É assim que a Bíblia vai nos apresentar. Esse homem, então, morto, os seus próprios pecados e delitos, como que ele pode produzir alguma coisa boa que lhe garanta o direito de ser justificado? Não tem como. Ele está morto espiritualmente, ele está condenado, ele está cego, surdo.
ele não tem absolutamente nada nele mesmo que o conduza a ser digno de receber a justificação. Mas você fala, pastor, mas o homem natural, ele faz tanta coisa boa? Faz. Os descrentes fazem coisas boas o tempo todo. Mas essas obras são insuficientes para ser dignas da sua justificação. Porque a condenação é tão grande, o pecado é tão grande, o padrão de Deus é tão alto, que mesmo o homem natural, como conhecedor do bem e do mal, ele é conhecedor do bem e do mal, por isso ele faz boas obras e obras ruins, mas mesmo que o ímpio faça boas obras, essas obras são insuficientes, são incapazes, porque ele está morto nos seus delitos. É a mesma coisa de você pegar, desculpa aí, não é nenhum preconceito, né? Mas vamos imaginar um mecânico, o Diácono Sérgio lá, trabalhando lá para consertar lá o motor do caminhão, está com a mão toda suja de graxa. É a natureza do mecânico, ter graxas nas mãos. E aí você pede para ele, selar o convite do seu casamento. Meu amigo, não tem jeito, vai sujar. Por mais que ele faça bem feito, que ele consiga dobrar, colar o envelope do convite do seu casamento com toda a presteza, o fato dele ter graxa na mão vai sujar o seu convite. Então, veja, o homem, ele está sujo com o seu pecado. Então, todas as obras que ele faz, mesmo que sejam boas obras, delicadas, lindas e que demonstrem prática do bem, essas obras vão estar manchadas com o pecado que está nas suas mãos. Somente depois que a graça de Deus, essa graça irresistível nos alcança e Jesus então nos dá a vida e nos limpa, nos purifica da nossa iniquidade, que limpa a graxa das nossas mãos, é que as nossas obras, quando realizadas, uma vez que sou inclinado e tenho essa livre agência agora de conhecedor do bem e do mal, quando realizada para o bem, aí vão ter valor porque são realizadas em Cristo. Ok? Então as obras, elas são válidas, mas para aqueles que já passaram por essa regeneração, aqueles que já receberam a vida em Cristo. Antes, mesmo que o homem natural realize boas obras, as suas boas obras vêm manchadas com o seu pecado. E por isso, perde o valor. O que você vai ter que fazer com aquele convite lá que o mecânico dobrou tão carinhosamente com você e que está tudo cheio de graxa agora? Você vai ter que jogar fora, não tem valor nenhum, não dá para dar aquele convite para ninguém. Tá certo? Então, nessa analogia aí, só para você entender. E aí, perfeito. O que você está dizendo, César? Tanto que existe a chamada galeria dos heróis da fé, e não da obediência. A fé nos impulsiona a obedecer e não o contrário. Perfeito, essa é a ideia. Da mesma forma que a eleição de Deus gera a fé. Vamos pegar nessa linha do tempo que eu estava falando, né? Então, Deus elege, porque Deus elegeu, em um determinado momento Ele me dá a fé. Essa fé muda a minha realidade, eu recebo a graça de Deus, a vida em Jesus Cristo, e agora eu vou para a obediência e para as boas obras. Então, se a gente quer acrescentar um elemento essencial aí nessa sua sequência aí, eleição gera fé e a fé nos impulsiona a obedecer. Tá certo? Obrigado aí pela contribuição. Então vamos lá. Voltando aqui para o capítulo 4, né? Então Paulo refuta a possibilidade do questionamento sobre a justificação pelas obras, inclusive provando que Abraão foi justificado pela fé, né? Fé que vem de Deus. Segundo, ele exalta a graça de Deus revelada através de Jesus Cristo, que já foi apresentada, Jesus esse que já foi apresentado como Senhor, né, no capítulo 3, e no capítulo 1 também, lá no currículo dele, ele deixa isso claro, de que ele serve a Jesus Cristo, nosso Senhor, no verso 4 vai dizer isso, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, e apresenta Jesus como o Redentor, o Salvador, isso lá desde o capítulo 1, e que foi Jesus quem fez a expiação por meio do seu sangue.
Então a justificação nos é dada mediante a obra de Cristo. Nenhuma obra nossa é realizada. Então é suficiente para a justificação. Então o que Paulo está dizendo? Eu preciso pregar o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, porque as pessoas não conseguem se salvar, e mesmo as pessoas tendo uma inclinação e um conhecimento do bem e do mal, e mesmo que elas ajam segundo o conhecimento do bem, essa ação que elas fazem é insuficiente, é manchada pelo pecado, está suja com o pecado e por isso não tem valor nenhum. As obras só vão ter valor a partir do momento que Jesus nos limpar, Jesus nos regenerar. Por isso a expiação é feita pelo sangue de Jesus. Por isso que lá nós temos a figura, né, o símbolo no Apocalipse em especial, que somos lavados no sangue do Cordeiro e as nossas vestes se tornam brancas. Opa, lavar no sangue branco, por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica da nossa iniquidade e no pecado. E a partir daí, então, as nossas obras começam a contar, a obediência, né, começa a valer, não para a salvação, mas porque nós já recebemos a salvação antes. O capítulo 4 ainda, irmãos, enfatiza que a obra de Cristo é aplicada não apenas sobre os judeus, descendentes diretos de Abraão, mas sobre todas as nações que foram abençoadas em Abraão quanto da promessa de Gênesis. Se Deus diz que Abraão, em Abraão, todas as famílias até serão abençoadas, que ele seria pai de numerosas nações, a ideia é então que o cumprimento dessa promessa seja uma realidade. Daí, ele está dizendo para a ala judaica da Igreja de Roma que o Evangelho, ou a lei, ou o ensinamento da Bíblia não tem que ser ensinado ou aplicado só para os judeus, mas para todas as nações, mesmo porque, volta-se ao ponto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, porque todos carecem e necessitam dessa salvação. Beleza? Para terminar, é assim então Paulo prepara o caminho aí para tratar sobre os benefícios da justificação, que é o assunto do capítulo 5. E aí vai dentro dessa sequência, aí ele vai dizer, olha, que um dos benefícios da justificação é que agora somos aptos, inclusive para as boas obras, e que estamos em comunhão com Deus, somos reconciliados. Éramos inimigos e agora somos amigos de Deus e mais, somos filhos, né? E o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é a sequência dos próximos capítulos aí de Romanos, mostrando e ainda dentro da ideia, você não pode perder o foco, que o objetivo de Paulo é fundamentar os motivos por que ele tem que pregar o Evangelho para todo mundo, inclusive porque que a igreja de Roma tem que pregar o Evangelho, tem que anunciar o Evangelho, não só para judeu, mas para os gentios, e inclusive investir na obra missionária e nas viagens missionárias, em especial de Paulo, para que ele possa anunciar a salvação, que é o Evangelho, né, através de Jesus Cristo, realizado através de Jesus Cristo, para todos os povos, todas as nações, todas as pessoas, sabendo que no Evangelho está a justiça de Deus, para justificar aqueles que creem em Jesus, consequentemente são os eleitos, e para condenar aqueles que rejeitarem a luz que vem desse mesmo Evangelho. Perfeito, irmãos?